Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o TDAH. Muitas pessoas estão comentando, questionando, né, se ele tem ou não tem TDAH e o que seria o TDAH. Acompanhe. Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente do Instituto do Cérebro e ajudo adultos a ter alta performance no trabalho e a melhorar as relações interpessoais com a neuropsicologia. Aproveite que você está aqui, se inscreva aqui no canal e acompanhe os nossos conteúdos. TDAH não é só não prestar atenção ou ser hiperativo, ter dificuldade atencional. Primeiro ponto, o TDAH, para um diagnóstico, ele precisa acontecer desde a infância. Então, se você está notando que está desatento, hiperativo, há alguns meses ou alguns anos e isso não percorre a sua vida, não necessariamente seria um TDAH. Tá? Pode ser alguma situação do momento, algo que você está vivenciando e tudo mais. Então, o primeiro ponto, vim desde a infância, né? Todos esses sintomas. Pode ser mais desatento, mais hiperativo ou ambos desatento e hiperativo. Um ponto importante do TDAH no adulto, que sim, a gente diagnostica o TDAH no adulto, não somente na infância e na adolescência, mas também no adulto e também no idoso, acredite. É que aquele adulto que tem uma tendência a mudar muito de emprego ou ter muitos relacionamentos também, né, que não para no mesmo lugar, mudar muito de grupos de amigos, é um alerta e um sinal que pode ser uma tendência a um dos sintomas do TDAH. Então, se você observa que, né, passa 6 meses, um ano no trabalho e sente a necessidade de sair e isso está ficando frequente, o relacionamento também acaba indo um atrás ao outro, não tem uma constância, é uma grande chance. Outro ponto importante é a questão de você manter a sua atenção no dia a dia. Então, normalmente o TDAH ele não consegue manter uma constância também do foco atencional. Então, no trabalho, nos estudos, quando uma pessoa está falando, às vezes ele foge e depois volta e não perde o contexto da meada. Então é muito comum isso, por isso que a gente sugere fazer algumas pausas. E também tem essa questão do comportamento hiperativo, de não conseguir ficar parado, às vezes mexer muito as pernas e tudo mais, precisar ter que levantar e sair. A gente nota aqui no Instituto que normalmente quando está em atendimento e o paciente sai para tomar uma água no banheiro no meio da sessão, a gente sempre fala, olha, será que não pode ser algum comportamento? A gente observa muito isso, né? Mas isso são comportamentos, são atitudes que precisa ser um conjunto para a gente fechar um diagnóstico. E, além disso, tem que ter um perfil cognitivo, né? A gente nota que, às vezes, a pessoa é um pouco mais desexecutiva, ou seja, às vezes tem dificuldade de se organizar, de planejar. Então, a gente trabalha muito com o paciente com TDAH aqui, é uma questão de rotina, né? E a importância da rotina, do tipo de colocar despertador, porque realmente às vezes se perde, às vezes aquele paciente, né, com TDAH, ele entra na sessão atrasado, porque quando vê o tempo passou e não observou. Então precisa ter algumas estratégias para lidar com essas dificuldades. Voltando ao caso do Pedro Scooby, todo mundo tá falando porque ele para assim do nada. Por que isso acontece? Em muitos momentos, quando o paciente está num fluxo de raciocínio e ele voa, né? Perde esse fluxo e quando volta fica perdido, dá esse branco do tipo, onde estou? É onde a pessoa tenta sintonizar. Por isso que eles estão fazendo essa correlação com o caso do Pedro. Mas lembrando que para um diagnóstico a gente precisa principalmente de uma avaliação neuropsicológica, onde a gente identifica o perfil cognitivo, comportamental, também emocional do paciente, porque a ansiedade também impacta na atenção. Às vezes o paciente ele tem mais um quadro psiquiátrico, né, psicológico de uma ansiedade ou até mesmo uma depressão que está impactando essa questão atencional, porque se você fica ansioso ou depressivo, a chance de você não observar o que está à volta é muito grande. Então, você tem prejuízo na atenção. Então, existem muitos fatores e é importante
falar do quanto que a gente não pode rotular, né, somente por estar desatento e estar um pouco mais inquieto, ser TDAH. A gente precisa ter esse diagnóstico preciso e existe sim tratamento, que eu vejo muito resultado aqui com os pacientes aqui do Instituto. Eu fico, cada vez que eu vejo um paciente conseguindo executar as atividades e ter menos impacto tanto nos relacionamentos como no trabalho, eu fico numa felicidade assim, que não cabe em mim. Então, a gente não pode rotular, tá bom? Se vocês estão sentindo alguma dificuldade, nós estamos aqui para ajudar, o Instituto pode te atender e você pode contar comigo também, deixando aqui nos comentários algumas dúvidas que você sente, algo que você se questiona, será que é ou não é? Enfim, o TDAH está muito em alta, tem muita gente falando isso, é a queixa que mais chega aqui para o Instituto das pessoas. Eu acho que eu tenho TDAH, então eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. E lembre-se, tá? Não é porque você ainda não perdeu o prazo, não recebeu um aviso do seu chefe, às vezes não teve algum desentendimento no seu relacionamento, enfim, que você vai fazer isso. Não. Se você já nota que tem algo que já tá difícil, quanto antes você fizer, melhor. Então vamos ficar atentos a isso e identificar o problema para não ficar um problema maior e te causar um problema que pode gerar muito mais prejuízos do que simplesmente identificar um TDAH e tratar ele. Pode contar comigo, com a minha equipe, estamos aqui dispostos a te ajudar. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva-se agora. Até breve!